Acontece que, depois de séculos de uma formação muito intensa, profunda e rigorosa, o número de intelectuais que a igreja produziu foi realmente maior do que jamais se produziu em toda a história da humanidade. Efetivamente, as melhores mentes, as que tinham uma capacidade de síntese mais aguçada, cujo maior expoente, na minha opinião, não é outro senão São Tomás de Aquino. Acontece, porém, que, devido a uma série de fatores, como, por exemplo, o surgimento do islamismo e o desenvolvimento de uma filosofia islâmica em que se perdia aquilo que na filosofia clássica a gente chama de analogia entis, a analogia do ente. É um problema filosófico bastante profundo, eu não tenho tempo de explicá-lo aqui, mas suficientemente grave para ter precipitado muitas mentes em enganos filosóficos realmente profundos, que no fundo desencadearam o surgimento da filosofia moderna. Antes disso, do nominalismo e de outros desvios filosóficos e de outras depauperações filosóficas semelhantes. Tivemos em seguida o surgimento das universidades, que também supôs uma decaída intelectual, por incrível que isso pareça. Porque até então a filosofia era produzida num ritmo muito mais simbiotizado com a vida de cada dia. A filosofia, na verdade, surgia da vida. Havia uma vida filosófica, uma vida que ao mesmo tempo era espiritual, era prática. Uma pessoa vivia uma vida de sabedoria para se tornar filósofo. Ele se dedicava a isso por amor da verdade. De repente, começaram a criar, a própria igreja começou a criar a chamada licentia docendi, a licença de ensinar. E aí, quando uma pessoa terminava com certo brilhantismo o ciclo de estudos filosóficos, teológicos, ele, recebendo esse diploma, estava habilitado a abrir ele mesmo uma universidade. A primeira universidade aberta foi a de Paris. Outras começaram a surgir na sequência. Todas elas com o mesmo esquema. E aí, o ensino, o magistério, deixou de ser um estado de vida e passou a ser uma profissão. As pessoas deixaram de estudar por amor da sabedoria e passaram a estudar por um ofício profissional. Ao mesmo tempo, a produção filosófica também decaiu muito. Deixou-se de efetivamente produzir filosofia por amor da verdade, passou a se produzir por amor da notoriedade. Os filósofos começaram a querer se destacar do ponto de vista de produzirem obras originais, produções independentes, sistemas filosóficos completos. E aí a filosofia entrou num período de sucessivos desmentidos, um filósofo que desmente o outro, que entra numa contradição proposital com o outro. É claro, isso é muito fácil quando você tem uma filosofia
o desgaste intelectual e, ao mesmo tempo, com uma cultura muito misticista, muito cheia de superstições, a igreja muito metida com problemas temporais, o mundo se convulsionando por causa do descobrimento da América, crises por todo lado. Começa-se o surgimento de um sistema econômico novo, com a invenção dos bancos privados, depois da expulsão dos judeus da Espanha. Nesse caldo de confusões, de contestações, de, sobretudo, degradação intelectual, surge a Reforma Protestante. E quando surge a Reforma Protestante, a Europa se dilacera, um terço da cristandade abandona o catolicismo. Aquilo como um surto começa a atingir nações inteiras, por causa de interesses econômicos, que acabam respaldando a nova fé que começa a surgir. E a reação da igreja é a chamada Contra-Reforma. E um dos braços mais fortes da Contra-Reforma foi levado adiante pela Companhia de Jesus, ordem fundada por Santo Inácio de Loyola, que se ocupou basicamente de duas iniciativas pastorais importantes. Ou melhor, três. Sempre em obediência total àquilo que ditava a Santa Sé. Em primeiro lugar, a pregação dos exercícios espirituais para a reforma de vida, para que as pessoas pudessem entrar para a vida espiritual. Em segundo lugar, as missões, inclusive aqui no Brasil, e em outros países do mundo, nas Índias, no Japão, e em diversos outros territórios. E em terceiro lugar, pela educação. Os jesuítas começaram a abrir colégios. Acontece que, naquela época do Concílio de Trento, um senhor, cujo nome não me lembro agora, encontrou numa biblioteca paroquial os escritos de Quintiliano. E quando encontrou os escritos do Quintiliano, redescobriu a educação retórica que ele tinha delineado nesse seu tratado. A Companhia de Jesus pegou isso e reeditou um modelo educacional que a gente hoje chama de educação clássica, baseado no trivium. Então você estuda primeiro a gramática e aprende a ler. Depois você estuda a lógica e aí você aprende a arquitetura própria da verdade. E por último você estuda a retórica, que é o modo com o qual você vai transmitir as verdades adquiridas para os outros. É algo muito parecido com aquilo que eu expliquei mais lentamente sobre o Hugo de São Vítor. Você começa pela leitura, e a meditação te leva à arquitetura da verdade, à lógica. Só que, contrariamente ao que ensinava o Hugo de São Vítor, você não tem a contemplação como um elemento desse estudo. Você parte da lógica diretamente para a retórica. O trivium é manco da contemplação. E a diferença disso, do ponto de vista curricular, é imenso. Por quê? Com a educação tradicional, você tem a filosofia e a espiritualidade como gerenciadoras de todo o processo educativo. A filosofia, de um modo especial, a metafísica. E, de outro lado, a espiritualidade por causa da mística. Então você vai aprender a chegar ao ser e a Deus através da fé.
ao ser através da verdade e a Deus através da fé. Com o trivium, você não tem mais essa articulação. Estes três campos de conhecimento, eles são sucessivos, eles são cumulativos, mas eles não são gerenciados por um princípio superior, que é a própria filosofia, sobretudo a metafísica, e a espiritualidade. Então, as disciplinas que compõem o estudo da gramática, da lógica e da retórica ficaram muito avulsas. Portuguesa, ou língua vernácula, língua estrangeira, matemática, ciências naturais, geografia, história. Tudo isso se tornará, no fundo, um grande instrumento para você adquirir conteúdo. Pela lógica, você vai aprender a articular um discurso racional. E na retórica, você vai aprender as regras de comunicação desse discurso. Mas você não tem a unificação disso tudo por uma filosofia coerente, como você tinha na educação tradicional. Então, o que acontece com a educação clássica reeditada pelos jesuítas é que ela, de fato, barra a reforma protestante. Aonde eles foram fundando colégios, a reforma parou. Você tem praticamente um mapa disso. Nos confins de onde os jesuítas fundavam colégios, ali você tinha a delimitação de onde chegava a reforma protestante. De fato, você tem, de novo, um renascimento cultural, intelectual, mas esse renascimento intelectual é muito mais baixo do que aquele que você tinha na Idade Média. Não sei se eu consegui explicar isso de uma maneira clara para vocês. Dá para entender? Vocês conseguem perceber a diferença dos dois sistemas? Ora, acontece que nesse período a educação era muito elitizada ainda. Porque, obviamente, as pessoas não tinham demandas tão importantes do ponto de vista educacional. As pessoas se preocupavam em executar o ofício de sua própria família. Você tinha famílias de agricultores, famílias de carpinteiros, famílias de metalúrgicos, famílias de alfaiates, que, por exemplo, se uniam em corporações profissionais. E essas corporações, que nasciam de baixo para cima, tinham uma grande representatividade e, na verdade, tudo isso envolvia um grande orgulho, um grande amor pela honra da sua própria categoria profissional. Profissão e família estavam atreladas uma à outra, era um modo de viver. Mas no meio do século XVIII, acontece a chamada Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, cuja história não contarei, porque isso nos levaria muito longe, a sociedade começa a ser colocada sobre novas bases. Uma mudança muito maior do que aquela que ocorrera no século XVI começa a acontecer, muito mais profunda e muito mais destrutiva. Por quê? Montesquieu, no livro chamado O Espírito das Leis, diz que todos sabem que o fundamento da sociedade é a virtude, que para ele era apenas a virtude cívica. O Montesquieu não conhecia a virtude segundo os conceitos aristotélicos e muito menos segundo os conceitos tomistas. Então, para ele, virtude eram, no fundo, os costumes os costumes bons, os bons costumes, profundamente arraigados no convívio das pessoas. Eram as virtudes cívicas, que faziam a sociedade se desenvolver com ordem, com decoro. Segundo Montesquieu, a base da sociedade era a virtude cívica, e todo mundo entendia isso. De fato, era uma compreensão
muito, muito, muito presente, por exemplo, nas obras do Aristóteles, mas não de acordo com a compreensão de virtude de Montesquieu. É uma virtude muito mais profunda, muito mais radical. Ora, continuou Montesquieu, porém, a virtude cívica, que é a base da sociedade de todos os tempos, agora não é mais a base da sociedade na Inglaterra. Os ingleses estão enlouquecendo o mundo dando dinheiro para as pessoas. Foi o início da Revolução Industrial, ele está escrevendo mais ou menos naquele período. O que está acontecendo ali? Os banqueiros inventam a moeda, e a moeda, eu quero dizer, a cédula, o papel, o dinheiro circulante. E com isso eles inventam um novo tipo de riqueza. Uma riqueza que aumenta os seus ganhos. Quem cresce com isso são os bancos, né? Em que consiste esse sistema? Então, vem o inventor, quer produzir tecnologia, o banqueiro diz, olha, tudo bem, eu te entrego dinheiro e com esse financiamento você vai conseguir levar a sua invenção adiante. Notem que o surgimento de toda tecnologia demanda um duplo esforço. Você tem que criar a invenção e você tem que inventar um meio de multiplicar aquela invenção. Então você precisa de investimento para realizar isso. Ora, acontece que quando o banqueiro libera o dinheiro para o inventor, aquilo é apenas papel. É papel impresso. Mas quando aquilo é devolvido com juros, não é mais papel impresso. É riqueza verdadeira. Então ele entrega R$1, que é papel impresso. O inventor produz, lucra, e quando ele entrega para o banqueiro, ele entrega R$3, mas não é mais papel impresso. É riqueza. Só que tem o seguinte, ele não entrega apenas R$3 para o banco. Ele também quer investir o dinheiro que ele ganhou. Então ele entrega para o banco R$3 mais os outros 7 que ele ganhou. E aí o que os banqueiros entenderam com o passar do tempo? Que uma vez que a pessoa colocou 10, ou seja, os 3 que ele devolveu para o banco, mais os 7 de lucro que ele obteve, ele só vai gastar 1% daquilo. Ele só vai gastar 70 centavos daquilo. O resto ele vai deixar no banco para lucrar. Ou seja, o banco pode emprestar aquilo para outras pessoas, ele vai lucrar não apenas 3 vezes mais, mas ele vai lucrar muito mais com aquilo que, na verdade, é todo o dinheiro que a pessoa lutou para lucrar. Então, ele está trabalhando para o banco. O empresário está trabalhando para enriquecer o banco. Na verdade, quem está enriquecendo, inclusive com o dinheiro que o empresário tem, é o banco, porque ele empresta aquilo. Ele empresta 9 vezes, e inclusive esse dia eu estava conversando com um amigo meu economista, ele diz, a regra continua valendo até hoje. É 1 por 9. O dinheiro que você dá vale 9 vezes, vale 9 vezes para o banco. Porque ele sabe que você só vai usar 10% do que você colocou. E o resto vai ficar para que o banco continue emprestando, e continue crescendo, e continue alimentando o seu próprio sistema. Ora, portanto, o que os banqueiros precisam fazer? Eles precisam fazer as pessoas trabalharem. Ele tem que fazer as pessoas abandonarem a sua vida anterior, o seu ofício de família. Você tem que enlouquecer a sociedade, tem que fazer todo mundo sair do campo, ir para a cidade, abandonar os seus lugares e ir para
o subúrbio, morar no subúrbio, porque o subúrbio está do lado da urbe, está do lado da cidade, onde estão as empresas que precisam trabalhar para gerarem riqueza. Para quem? Para os bancos. Ora, como você tem que profissionalizar as pessoas? E você tem que colocar as pessoas para trabalharem isso significa que você vai ter que educá-las. Elas não podem mais ser não alfabetizadas. Elas também não podem mais... não que o analfabetismo seja uma coisa boa, tá? Mas eu estou dizendo que o motivo pelo qual você não quer que a pessoa não seja analfabeta não é para que ela saiba ler e ter contato com a verdade. Você não quer que ela seja analfabeta para que ela trabalhe para você. Essa é a intencionalidade verdadeira. Obrigado, querido. Depois, você tem que fazer essas pessoas de diferente procedência conviverem no subúrbio. E também na cidade. Cada um veio de um lugar, cada um tem sua cultura, cada um tem a sua própria mentalidade. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar essas pessoas e fazê-las todas absolutamente conviverem entre si. Então você tem que esvaziá-las completamente de suas convicções, de todos os seus valores regionais. Você tem que desarraigá-las da sua família. Aliás, a família não pode nem mais viver junto. Por quê? Porque cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua profissão. Você passa o dia inteiro na empresa, chega de noite para dormir em casa, a casa vira um dormitório, no final de semana você vai resolver aquilo que durante a semana não deu para resolver. Todo mundo não se conhece, a família passa a ser um lugar onde as patologias vão aparecendo do ponto de vista existencial. E você vai transformando cada vez mais o ser humano em alguém nervoso, porque quer dinheiro, quer trabalhar, quer fazer a vida dar certo. Você criou uma ideologia chamada dinheiro, e as pessoas trabalham por causa disso. Você deslocou a sociedade, a economia passou a ser a base da sociedade. Você não está mais interessado em ser uma pessoa boa para conhecer a verdade, para chegar à sabedoria, para ser feliz, para ter valores transcendentes, porque você é um ser humano, você merece muito mais do que ter pão e comida, mais do que vestido e casa. Você merece valores que te transcendam. Você tem que abandonar isso. Se você pensar nisso, você vai parar de trabalhar. E você tem que trabalhar. Você tem que ralar. Inclusive, tem um sistema que te suga. Você tem que pagar contas para ele. Ele te fiscaliza. Se você não estiver dentro dele, você vai ficar sujo. E você não vai mais conseguir ter nada. Você está completamente refém desse sistema. A consequência disso é que você gera uma demanda educacional baseada apenas na profissionalização, na necessidade de você se formar para ter dinheiro, para você ser uma força de trabalho na sociedade, para você não ter valores, porque senão você não vai conseguir conviver democraticamente. E isso tudo se cristaliza na pedagogia de um pedagogo americano chamado John Dewey. O John Dewey é o primeiro que estabelece um sistema pedagógico todo baseado no fato hegeliano, todo harmonizado com a filosofia do Friedrich Hegel, segundo a qual a escola precisa reproduzir as contradições que existem dentro da sociedade. A escola não tem que ensinar valores. Como a escola prepara para a vida da sociedade, e a sociedade é o lugar da dialética, é o lugar da pluralidade,
é o lugar do diálogo, é o lugar em que ninguém tem uma verdade absoluta, em que você tem que conviver com todos, você tem que aprender a escutar todos, em que todos têm que ter voz, vez e lugar, em que todas as pessoas têm que ser ouvidas, em que você tem que considerar todas as posições, harmonizando-as entre si. Por causa disso, você não tem que ensinar nada na escola. Na escola você tem que simplesmente reproduzir as tensões que existem na sociedade, as dialéticas que existem na sociedade, as contradições que existem na sociedade, os debates que existem na sociedade. Você tem que fazer o aluno abrir a mente para um universo maior, aquilo que o Hegel dizia na fenomenologia do espírito, que a família faz, que é ser um trampolim entre o indivíduo e a sociedade. Esse trampolim é turbinado pela escola. A escola é o verdadeiro trampolim. Ela pega o indivíduo, desenraiza da família e joga nas contradições da sociedade. A escola é uma espécie de sociedade em miniatura, em que a pessoa fica exposta a tudo que é contradição. Vejam como isso é completamente oposto, por exemplo, à tradição ocidental, desde a sua base mais antiga. O Platão dizia que você tem que pegar uma criança e protegê-la das influências da sociedade. Você não pode permitir que se conte para as crianças qualquer história. Ele diz na República que você precisa proteger a mente da criança dessas histórias pouco virtuosas ou malignas. Porque, diz ele, a alma das crianças é muito moldável. E aí o que acontece? Como elas não sabem distinguir o senso literal do senso alegórico, elas acham que tudo é literal. Então você fala uma coisa, ela diz é assim. E aquilo fica marcado nela. E é óbvio, porque se você pega uma criança e joga no meio da confusão, a cabecinha dela não está preparada para lidar ainda com a confusão. Ela vai perder a capacidade de concentração, a capacidade de perceber a realidade, ela vai perder a sensibilidade para o certo e para o errado, ela vai perder a sensibilidade para a verdade e para o erro. Tudo para ela vai ser discutível, relativo, ela não vai mais conseguir aderir à verdade. A mente dela vai estar psicologicamente incapacitada para a verdade. Por isso que você tem que protegê-la, ensinando para ela o que é certo e o que é bom, exclusivamente, até que a cabeça dela tenha o preparo necessário para lidar com a confusão que reina na sociedade. É o contrário do que o Dewey está dizendo. Se vocês verem o que São Paulo fala em Efésios 4:11, ele diz a mesma coisa. Ele diz assim, no versículo 10, que Cristo subiu e distribuiu dons aos homens. A uns concedeu ele serem apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para que não sejais como crianças sacudidas pelos ventos de doutrina, pela malignidade dos homens e seus artifícios enganadores, até que chegais à plena maturidade do conhecimento do varão perfeito de Jesus Cristo em sua plenitude. É a mesma coisa que São Paulo está dizendo. Ele está traduzindo em termos espirituais, em termos eclesiásticos, os princípios que o Platão já tinha enxergado na República, o Aristóteles, o Pitágoras, todos os pedagogos mais antigos. Mas o John Dewey diz que não. Como você não quer que a pessoa chegue à verdade, o John Dewey não percebe isso, porque ele está apenas com uma parte do dado. Ele não está com o dado inteiro aberto na cabeça. Então ele acha assim, nós temos que viabilizar a sociedade moderna que é plural,
E, portanto, nós temos que fazer com que a criança se acostume com a pluralidade desde quando ela é pequena, e ela precisa entender que ela tem que cooperar para que a sociedade caminhe toda junta e cresça tecnologicamente. Porque, na verdade, o que faz a sociedade ir para frente é o dinheiro, é o capital. Mas percebam, quem trouxe para o Brasil a filosofia pedagógica do John Dewey foi o Anísio Teixeira, que juntamente com outros pedagogos são os pioneiros da educação nacional. Porque, em linhas gerais, vocês sabem que quem começou com a educação no Brasil foi a Igreja, como, aliás, em todo o Ocidente. Depois, os jesuítas foram expulsos pelo Marquês de Pombal. E, depois disso, quando a corte veio para cá em 1806, o Dom João VI chegou e não tinha médico no Brasil, não tinha imprensa, não tinha professor, não tinha colégio, não tinha nada. Ele disse: que país é esse? E aí ele mandou virem educadores da Europa. Então eles vieram e fundaram o Colégio Pedro II, esse que está colocando gênero agora aqui no Brasil. Aliás, o Colégio Pedro II é posterior, né? Mas ele veio, começaram com iniciativas pedagógicas que culminaram depois no Colégio Pedro II, que foi o primeiro colégio realmente tradicional no Brasil. Surgiram outras iniciativas, mas a educação sempre ficou capenga, porque durante a monarquia ela era competência dos estados, o Brasil era considerado federativo, os estados não tinham dinheiro, transferiam isso para a coroa não sabia o que fazer, e a coisa ia, a esculhambação já reinava naquele período. Depois veio o período republicano, começou a ditadura militar, começou com uma ditadura militar. Essa primeira república também não se preocupou com a educação. Foi na década de 30, quando os pioneiros da educação nova começaram a se preocupar com o problema educacional. Depois veio o golpe de 64, e com o golpe de 64 eles tentaram centralizar a educação, mas, graças à atuação, e nesse sentido boa, dos pioneiros da educação nova, eles não conseguiram... eu falei golpe de 64, mas eu acho que é o de 64, sim. Eles não conseguiram estabelecer... Não foi não, foi Estado Novo, foi na época do Getúlio, que é 1947, 37, exatamente. Foram os pioneiros da educação nova. Então, ali eles tentaram centralizar, graças aos pioneiros da educação nova, essa centralização não foi possível, e foi uma coisa boa, porque nesse período a Igreja, inclusive, conseguiu manter bastante forte a sua preponderância na educação. Notem que coisa interessante. Na época, o Mussolini na Itália estava querendo estatizar tudo, inclusive a educação. Foi muito interessante que, na época, começou uma dicotomia entre Mussolini e o Papa Pio XI. O Mussolini fazia um discurso, na semana seguinte o Papa Pio XI fazia um discurso sobre o mesmo tema, no sentido oposto ao do Mussolini. E assim foi, durante um bom tempo. Quando Mussolini fez um discurso dizendo que o Estado tinha que educar as crianças, e inclusive o Estado é quem educa religiosamente, porque a religião tem que estar submetida à unidade nacional, ao bem da nação. Aí o Pio XI falou: olha, isso aqui deu. Ele não fez um discurso. Ele parou para escrever a encíclica Divinum Milius Magistri, que é uma encíclica sobre educação, em que ele dá os princípios da educação católica. E ele diz: olha, isso aqui não dá para brincar. Educação é fundamental. Educação é um tema fundamental. Quem tem direito de educar é a família e a Igreja. Porque a família e a Igreja são duas instituições primárias na sociedade. São elas para as quais você é alguém. Para o Estado você é só um número. Para o Estado você é força de trabalho. Por isso que o Estado não pode te educar. Ora, estava estabelecido
esse paradigma educacional é alinhado com os interesses econômicos, tais como foram desenhados pelo John Dewey. Só que acontece o seguinte, vamos voltar à lógica anterior. O banqueiro tira o sangue do empresário para o empresário lucrar e investir o dinheiro no seu banco. O banqueiro tira o couro do empresário e o empresário tira o couro do operário. O banqueiro tira o couro do empresário e o empresário tira o couro do operário. Ou seja, o sistema financeiro gera uma dialética entre operário e empresário. Estão enxergando isso? O sistema financeiro cria a dialética entre operário e empresário, partindo do pressuposto de que a base da sociedade é a economia. Vem o Marx e assume esses princípios como absolutos. O Marx não percebe que tem um sistema causando a exploração. Ele pensa que a exploração faz parte da natureza do processo histórico. E ele pensa que a base econômica da sociedade faz parte da natureza do processo histórico. Ele toma como sendo parte da natureza aquilo que é apenas uma conjectura histórica. Deu para entender isso que eu estou dizendo? O Marx comete um grosseiro erro de interpretação e ele inverte tudo. Ele diz coisas corretas, mas invertendo tudo, de modo invertido. É certinho, mas invertido. E os marxistas eles fazem isso o tempo todo. Eles aprenderam com Marx a enxergar, por exemplo, Marx diz que a sociedade todinha, a estrutura da sociedade é a economia e a superestrutura é a família, a religião, a cultura, a filosofia, a verdade. Isso tudo é superestrutura ideológica. Ele não percebe que é exatamente o contrário. Que a base, a estrutura da sociedade sempre foi a verdade, a família, o bem, a cultura, a religião, etc. Tal, e que a economia foi uma superestrutura inventada no século XVIII. O mundo não foi capitalista desde sempre. O capitalismo tem uma origem. Esse tipo de capitalismo que eu estou dizendo. Estão entendendo? Então, o Marx percebe que precisa desconstruir a exploração. Então, ele começa dizendo o seguinte, que, inexoravelmente, a revolução vai acontecer. Ele diz que ela é inevitável, ela vai explodir em 1848. Chega a 48, ela não explode. Ele está baseado na ideia de que o número de empresários é tão pequeno e está diminuindo, e o número de operários é tão grande e está aumentando, que os operários vão tomar o poder e vão assumir os meios de produção. Só que o que ele não percebe é que, na medida que os operários vão trabalhando, eles vão conseguindo mais dinheiro e vão comprando ações das próprias empresas, e eles também vão se tornando empresários. Então, ao invés do sistema se enfraquecer, ele se fortaleceu mais. Então, o Marx cria uma filosofia para gerar a guerra entre operários e empresários. Ele não percebe que, fazendo isso, a única coisa que ele está fazendo é fortalecendo mais o sistema monetário, o sistema econômico. Ele está favorecendo mais e ele está consagrando a ideia de que a sociedade está fundamentada sobre a economia. Ele está tomando isso como um princípio filosófico. Para ele, o importante
é a praxis revolucionária. Ele diz, esqueçam a educação, isso não tem importância nenhuma. O negócio é partir para a ação transformadora. Ora, em 1923, o Karl Korsch percebeu que isso estava errado, por um lado. Porque ele diz, na Europa vocês não vão conseguir fazer acontecer a Revolução Comunista, porque a força da ideologia é muito forte. Então vocês vão ter que criar uma filosofia para substituir essa. Uma filosofia totalmente ideológica. A gente sabe que ela é ideológica. A gente sabe que ela não tem valor nenhum. Mas a gente precisa criar uma filosofia marxista para desmontar a filosofia burguesa, que no fundo é a filosofia cristã, a filosofia clássica, etc. Tal. Nós temos que desmontar a superestrutura ideológica. Por outro lado, na China está acontecendo algo extraordinário. A China tem uma história muito curiosa do ponto de vista educacional, porque o imperador tinha uma espécie de conselho de sábios que eram os intocáveis da China. E esse conselho de sábios era constituído a partir de uma espécie de vestibular, de concurso de inteligência, que era tão rigoroso, mas tão rigoroso, mas tão rigoroso, que aqueles que ganhavam se tornavam, de fato, os intocáveis sábios do Império Chinês. Um conselho de sábios do imperador. Portanto, na China já havia a ideia de que a educação gera uma classe de gente que domina. Quando os ingleses começam a explorar a China economicamente, o Império Chinês fica totalmente nas mãos dos ingleses. E eles percebem que, embora os ingleses tenham uma teoria maluca, segundo a qual eles vieram do macaco, mas eles têm tecnologia e eles estão atrasados, eles são apenas agricultores, então os chineses começam a investir em educação. Eles começam a pensar que é necessário educar melhor as pessoas. Eles começam a querer explorar no Ocidente quais são as ideias filosóficas que estão circulando por aqui, para que eles possam, de alguma maneira, se inspirar nessas mesmas ideias filosóficas e conseguir prevalecer sobre o domínio econômico ao qual eles estavam sendo submetidos. Eles eram obrigados a comprar da Inglaterra. Estavam perdendo sua riqueza para a Inglaterra. Ora, foi nesse período que um jovem bibliotecário chamado Mao Tse-tung entrou em contato com as obras pedagógicas do John Dewey e começou a perceber que a educação é um instrumento para realizar a revolução. Conheceu os escritos do Marx, um pouquinho do Hegel, e começou a criar um sistema de alfabetização para camponeses. Um sistema de alfabetização em que ele aplicava a revolução na escola. Então, veja bem, educação gera classe na China? O que nós vamos fazer? Uma educação que destrói classe. Uma educação em que o aluno vai lá e bate na mesa. Uma educação em que você educa a pessoa para a revolução, para tirar o poder das mãos de uma classe de privilegiados, para acabar com esse império soberano. Ele escreve o livro A Contradição, e quando, ao mesmo tempo, aplicando as ideias do Korsch, os marxistas fundam a Escola de Frankfurt na Alemanha e começam a desenvolver a teoria crítica, que no fundo é a interpretação da teoria do conhecimento do
Marx, em que eles dizem que você tem que pegar a realidade e criticar tudo, submeter tudo a uma crítica implacável, enxergando interesse econômico por trás de tudo. Você tem que pegar e submeter toda a realidade à desconstrução. Você tem que criticar todas as coisas. Tudo, absolutamente tudo. De outro lado, um outro marxista chamado Georg Lukács, ou Lukács, modo correto de pronunciar. Estudando toda a literatura ocidental, chegou à conclusão de que, na verdade, o que você tem que fazer é desenvolver nas pessoas a consciência de classe. Preste atenção, consciência de classe. Para que elas percebam que são uma classe oprimida e consigam operar a revolução. Então veja bem, o partido não serve para representar o povo. O partido cria o povo que ele quer representar. O Lucas chama isso de consciência possível. Você tem que formar o povo que você quer representar. Então você gera a consciência de opressão na pessoa. É daí que vem a palavra conscientizar. É uma palavra da filosofia do Lukács. Ao mesmo tempo, os marxistas franceses se inspiram na obra do Mao Tse-tung e começam a desenvolver uma pedagogia revolucionária. Sobretudo dois, o Pierre Bourdieu e o Louis Althusser. O Bourdieu, através do livro dele, A Reprodução, mostrando que a educação é o meio pelo qual você reproduz a revolução. Do mesmo jeito que a classe burguesa se reproduz pela escola, você vai reproduzir a classe revolucionária, o proletariado, a consciência proletária, através da escola. Então é na escola que você tem que acabar com a classe, como queria o Mao Tse-tung. Só que é claro, como eles eram financiados pelos russos, eles não podiam citar o Mao Tse-tung, mas as ideias são as mesmas. E o Pierre Bourdieu diz, o aluno tem que dar a aula, o professor tem que ouvir, o aluno é quem tem que fazer as coisas acontecerem, o professor tem que apanhar do aluno, o aluno é que tem que colocar as rédeas, você tem que construir o conhecimento. E o conhecimento, segundo a pedagogia crítica, você tem que criticar tudo. Você tem que acabar com a ideia de autoridade, inclusive. Mostrar que toda autoridade é ideológica. Não tem pai, mãe, eu não sou filho, isso é tudo bobagem. Isso é tudo besteira. Isso é tudo ideologia. O Louis Althusser, no livro dele chamado Sobre a Reprodução, ele estava disputando com o Bourdieu, né? Os dois disputavam um pouquinho entre si. Ele mostra, Louis Althusser, ele mostra como a escola é o elemento detonador da revolução. A escola é quem detona a revolução. Ela junta a contradição e explode a revolução na sociedade. Então você tem que utilizar a escola como instrumento para explodir a revolução, para deflagrar o processo revolucionário. Essas ideias foram importadas para a América Latina. A mulher do Fidel Castro é pedagoga. O próprio Che Guevara também se ocupou com a educação de revolucionários. Inclusive, existem alguns livros muito raros sobre a educação em Che. E a consequência disso foi que houve alguém que pegou toda essa tradição pedagógica, crítica, revolucionária, e fez uma síntese de tudo isso
com uma linguagem cristã. Foi o Paulo Freire. Na pedagogia do oprimido, o que o Paulo Freire fez foi pegar todos os princípios da educação marxista e adocicar debaixo de uma expressão cristã. Você tem que criar um homem novo. O homem que, inclusive, não tem ódio do opressor, mas ele quer converter o opressor para que ele se torne alguém que se coloca ao lado do oprimido. E que, juntamente com o oprimido, gere uma nova sociedade. Igualitária, sem classes. Você critica toda a realidade, você faz a mesma coisa que queria o Horkheimer na teoria crítica. Você critica tudo com base na contestação econômica, mas de um jeito doce, poético, gostoso. Vocês estão entendendo? A pedagogia do Paulo Freire depois foi desenvolvida na pedagogia pós-crítica, inspirada no Michel Foucault, em que eles querem dissolver não mais a estrutura social, mas eles querem dissolver o indivíduo. O aluno tem que ser desmontado. Ele é que tem que ser desconstruído. É a identidade da pessoa. Acontece que o socialismo começou a crescer no início do século XX, sobretudo a partir dos anos 30. Começou a se desenvolver. Os países socialistas começaram a crescer. Já no final do século XX, começou a aparecer uma elite global cujo poder econômico era de dimensões praticamente incalculáveis. Elas criaram as fundações internacionais, como nós explicamos na aula passada. Essas fundações internacionais começaram a trabalhar pela desconstrução, pelo desmonte da sociedade, para você criar um governo global. Quando chega perto da década de 70, os países socialistas começam a crescer de tal modo que ameaçam esse poder hegemônico. O que acontece? É nessa época que o David Rockefeller, numa reunião do grupo Bilderberg, conseguiu produzir a alta do petróleo artificialmente. Ele simplesmente mandou os sheiks aumentarem o preço do petróleo. Com isso, ele quebrou todos os países socialistas. E quebrou o Brasil de quebra. A partir daí, geraram dívidas externas absolutamente malucas. E eles começaram a trabalhar com um modelo de pilotagem da economia, cujo primeiro experimento foi o Chile. Foi quando eles, inspirados na teoria econômica do Hayek, começaram com o neoliberalismo no Chile. Foi o primeiro experimento neoliberal de controle da economia por meios supraestatais. Ora, deu muito certo no Chile. O Chile se desenvolveu. Os países de esquerda começaram a recuar.
E aí, a elite global, os metacapitalistas, que já eram poderosos, começaram a crescer em poder exponencialmente, mas entendendo que eles precisavam acabar com as resistências que estavam nos governos locais. Eles criaram a cultura da morte. Depois da cultura da morte, eles começaram com outros experimentos. E esses experimentos, que depois iam sendo justificados filosófica e sociologicamente, começaram a ser aplicados através da educação. Eles começaram a utilizar-se do sistema educacional, inclusive do próprio marxismo, para desmontar a sociedade. Lá na Suécia, eles entenderam que com o socialismo eles fazem o que eles quiserem, eles não precisam destruir o socialismo, eles usam o socialismo. Eles desmontam as classes na sociedade e mandam do mesmo jeito. No começo da década de 90, aconteceu a reunião do chamado Diálogo Interamericano, em que aconteceu a reconciliação entre a esquerda e a elite global. Inclusive foram ilustres representantes do Brasil. FHC, Lula, Ciro Gomes e Débora Diniz. E nessa reunião do Diálogo Interamericano, eles estabeleceram que a esquerda não faria mais luta armada, a esquerda não faria mais uma série de coisas, apoiaria a democracia, não seria mais contra a democracia, e assim por diante. E por último, estava lá algo que eles não entenderam muito bem, mas concordaram. Queriam apoiar os direitos sexuais reprodutivos, iriam apoiar toda a luta de gênero, essas coisas todas escondidas debaixo da mesma nomenclatura. Ou seja, a elite global entendeu que o que você tem que fazer é continuar aquilo que estava sendo feito na Revolução Industrial, mas agora numa escala infinitamente maior. Você tem que desmontar a estrutura primária da sociedade completamente. Você tem que desmontar a família, você tem que desmontar a igreja, você tem que fazer a igreja dizer exatamente aquilo que a elite global quer, o que o George Soros quer, o que o Grupo Rockefeller quer. Você tem que fazer todo mundo pensar daquele jeito. E na medida em que as pessoas vão dizendo exatamente aquilo que eles querem, vão fazendo aquilo que eles querem. Você usa a esquerda, você usa o Foucault, você vai desmontando tudo, você desmonta tudo, você consegue fazer as pessoas se tornarem apenas uma coisa: mão de obra. Elas vão se tornando mão de obra, elas vão se tornando apenas operadoras, força de trabalho. Você tem que criar, inclusive, uma religião universal para servir apenas como fachada momentânea, para acabar com o cristianismo, para você dizer que tem uma alma universal, se dissolver no cosmos. Não importa muito dogma, não precisa ter dogma. Você pode acreditar em Cristo, Krishna, Buda, Maomé. Não importa. O que importa é a unidade transcendental de tudo isso. E, na verdade, tudo vai acabar num grande universal comum. Você tem que acabar com a resistência do cristianismo, que é o verdadeiro entrave para que isso tudo aconteça. E eles conseguiram perceber que não tem como fazer isso sem a gestação de um novo sistema educacional que pegue a criança desde que ela é bebê e faça a criança passar o dia inteiro na escola submetida a isso, apenas isso, o tempo todo. Então, o Banco Mundial, com outras iniciativas, como, por exemplo,
Eu esqueci o nome da fundação agora. É uma fundação que trabalha só nisso. Infelizmente eu não... A Pearson Foundation, que era uma fundação de serviços de inteligência, de computadores, etc. tal, e que não para de crescer e que não para de comprar sistemas educacionais e assim por diante. Eles perceberam que precisavam criar um novo sistema pedagógico. E eles encontraram esse sistema pedagógico na filosofia, na pedagogia do Jeremy Bloom. Alguém aqui estuda pedagogia ou vem desse mundo? Você? Você estudou o Bloom, Taxonomia dos Princípios Educacionais? São 3 volumes. E depois tem os outros que foram feitos pelos sucessores do Bloom. Em que ele diz o seguinte: nós temos que acabar com a educação de conteúdo. Não existe mais conteúdo educacional. Você tem que educar a pessoa apenas para competências e habilidades. Somente competências e habilidades. Por quê? Porque você é sua força produtiva, ué. Então, você não... Conteúdo atrapalha, verdade atrapalha. Você veja bem, tudo isso é obstáculo. A pessoa vai ficar preocupada com o quê? Não, distrai a pessoa e faz ela desenvolver competências e habilidades. Competências e habilidades, só competências e habilidades. Só competências e habilidades. Coloca ela desde pequenininho, vai desmontando todo o conteúdo. Se alguém quiser ensinar conteúdo, você diz que ele é conteudista, você diz que ele está com uma educação retrógrada, massacrante, que destrói a liberdade de iniciativa da pessoa. Aliás, isso não tem importância alguma. E o que a gente tem que fazer é centralizar cada vez mais a educação, criar bases comuns para quê? Para a gente conseguir estandarizar os processos de avaliação e, inclusive, o mercado ter controle total do desempenho de cada aluno. Para a gente saber exatamente qual é a sua competência, qual é a sua habilidade, para que você serve, para que você não serve, para a gente pilotar a sua carreira, para você ser uma mão de obra qualificada nesse todo, e assim, desse modo, você se transformar apenas naquilo que nós queiramos que você seja. Ou seja, alguém que não tem nem identidade, porque você é gênero. Você não tem identidade, você não é ninguém, você não é nada, você nem existe, a sua identidade é mutante, você é uma metamorfose ambulante. Você não tem mais família, porque família não existe, se você não tem identidade, não tem família. A gestação de pessoas não precisa acontecer no casamento, acontece de qualquer jeito, a gente desenvolve genética, a gente desenvolve qualquer coisa, aumenta o sistema de adoção, cria todo tipo de família possível para colocar a gente lá artificialmente. Aliás, você até pode gerar filho, não tem problema de vez em quando disso acontecer, porque a gente vai pegar ele, nós vamos colocar todas as mulheres no mercado de trabalho, elas não vão mais ficar em casa, então a gente vai pegar essa criança e vai fazer essa criança seguir o que a gente está querendo desde o começo, vai pilotar a vida dela, e assim ninguém mais vai incomodar o mundo com esse papo chato de que existe verdade, de que existe bem. E é claro, se você não tem mais a verdade, você perdeu o bem mais pessoal que existe. O único bem inalienável que você pode ter. Você perdeu a força que move o mundo. Você vai ser movido por qualquer outra força. Tudo, qualquer um vai te mover. Basta ter uma retórica um pouco mais convincente, basta ter um discurso um pouquinho mais apaixonado, ele te leva para onde quiser. Você vai seguir as modas, que nem todo mundo está seguindo, mas muito pior. Você vai seguir as tendências, você não vai saber nem que está mandando em você. É exatamente por isso que eles estão investindo $1 trilhão só na indústria de educational changes, de mudanças educacionais. O exército americano tem um orçamento de $500 bilhão e é o maior exército do mundo. Ou seja, a guerra agora é educação. É aí que está a guerra agora.
Eles querem fazer você se tornar apenas um operador. Eles querem pegar, não você mais, seja causa perdida para eles. Eles querem pegar o seu bebê, o seu neto, o seu filho, para transformá-lo apenas numa peça de engrenagem do sistema. Eles querem acabar com seus valores, eles querem acabar com a ideia de que há qualquer transcendência, eles querem fazer você pensar que tudo é dinheiro, pão, terra. Eles usam para esse discurso marxista, não tem problema nenhum, para fazer você pensar apenas em pobre, em matéria, assumindo aqueles discursos econômicos. Eles querem usar a igreja para isso, para reproduzir exatamente esse discurso da nova ordem mundial, para não combaterem mais o catolicismo, mas para deixarem o catolicismo exatamente do jeito que ele é, com missa, com hábito coral, com liturgia antiga, nova, gregoriana, seja lá o que for. Pode ter tudo. Pode ter tudo. A única coisa que não pode ter: verdade, moral, doutrina, dogma, meditação. Você tem que se entregar apenas ao pragmatismo. Você tem que reproduzir os mesmos valores da nova ordem mundial. Você tem que deixar entrar adultério, casamento gay, acabar com família, botar aborto, não levar isso a sério, deixar a cultura da morte vazar por todos os lados. Você tem que fazer todos os discursos mundanos entrarem pela porta da igreja, acaba com o sacerdócio, acaba com tudo. É exatamente para isso que eles querem a igreja. E assim, sem dor, sem traumas, sem benzetacil, com xilocaína, eles vão fazer exatamente tudo o que eles querem. E um belo dia, quando nós acordarmos, não haverá mais razão para existir cristianismo no mundo, porque o homem se esquecerá de que existe qualquer transcendência. A única coisa que lhe preocupará é trabalhar. E não para ganhar dinheiro, porque eles vão tirar o dinheiro circulante. Você trabalhará apenas por números. Não haverá mais Estado. Se existir, será só de fachada. O que eles querem é que haja uma rede. É educação para a rede global. Por isso tem que ser multicultural. Você tem que permitir todo tipo de destruição de cultura. Você tem que fazer a hegemonização de tudo. Homogeneização de tudo. Misturar tudo. Não existe mais Brasil, não existe mais França, não existe mais Argentina, não existe mais nada, é tudo igual. Você acabou com todas as culturas locais, você destruiu qualquer raiz. Todos viraram átomos soltos. E como átomos soltos, eles estarão vulneráveis nas mãos de senhores cuja identidade sequer conhecerão. Nós não vamos saber quem mandará em nós. Ou seja, através do marxismo, eles vão destruir todas as classes, como queria o Marx. Nós vamos ter um mundo igualitário do Marx. Só que nós vamos ter a maior desigualdade mais produzida na história. Uma elite onipotente que encarcerou a humanidade inteira na escuridão da mentira, porque ela desaprendeu qual é o caminho para chegar à verdade. Ela será expropriada de tudo, inclusive do próprio eu. E assim, não resistirá à ditadura que está por vir.